Esperando vocês entrarem, enquanto vocês não entram. Falta um minuto mesmo, então é o tempo que eu tenho para preparar. O pessoal vai entrando, vão acenando, dando tchau. Lá vamos nós. Essa é uma das lives tão mais tensas, eu acredito, da minha vida. Tô acostumado a lidar com tantas, mas essa eu acho que vai ser bem edificante. Difícil, mas edificante. Então eu vou esperar vocês entrarem, o pastor Kenny logo já entra e a gente desenvolve. Oi, Rick! Esperando ele entrar, que vai ser hoje chumbo grosso, mas será muito edificante. Então eu peço para você que está entrando, fica até o final, preste atenção em tudo. É um pouco de tempo, mas eu vou tentar ser, junto com o pastor, cirúrgico. A gente vai tentar chegar nos pontos principais para a gente conseguir compreender o pensamento que tem por baixo, né, da homossexualidade em si. Então eu tenho um conteúdo bem mastigado aqui pra gente poder pensar juntos, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Será gratificante. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe vocês, dê graça, dê força, vigor para nós. Nossa batalha é árdua, mas o Senhor já nos disse, né, que de nós será a vitória. Marcos, ele tá ao vivo no dele? Então tem que pedir para ele sair e entrar no meu. Deixa eu ver, será que é o ventilador? Melhorou agora? Vê se vocês estão ouvindo. Tá tranquilo? Saiu o barulho? Vou esperar só o pastor Kenny desligar a dele e entrar aqui, porque assim a gente consegue falar. Vou esperar ele. Melhorou, Patrícia? Fechou. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá tranquilo, suave? Bom, então a gente vai falar sobre a desconstrução da homossexualidade a partir das escrituras, né? Então vai ser interessante pensar o porquê a necessidade, né? Porque o que pode passar na mente é por que há essa necessidade? Não tem como conciliar as duas coisas não conseguem coexistir juntas. Então aqui é o ponto que a gente vai pensar muito hoje. Dá para coexistir essas duas coisas juntas? As pessoas estão advogando que há essa possibilidade. Se há essa possibilidade, aonde que está essa possibilidade? Aonde que as pessoas conseguem chegar nessa compreensão? Por onde, né? Qual é o caminho, né, que eles estão passando? Então é aqui que a gente vai ter que pensar. Hoje eu tô esperando o pastor Kenny chegar. O pastor Kenny é sensacional, um pastorzaço, meu amigo. E tenho certeza... Marcos, pede pra ele sair da live dele e entrar na minha live. Pede pra ele, manda uma mensagem pra ele, diz pra ele sair lá e entrar aqui, que daí o pessoal já vem junto com ele. A live vai ficar salva, depois eu deixo disponível pra vocês. E só pedir pra quem conhece o pastor Kenny, tem ele adicionado aí, pra ele deixar a live dele lá e entrar aqui. Aqui já tá aberto. Ou eu desligo e vou lá. Calma aí então, vocês vão pra lá, tá? Vocês que estão aqui comigo, vão pra lá que eu vou entrar na live dele, beleza? Mas se eu entrar na live dele, depois fica ruim pra mim salvar. Beleza, se ele tá entrando, fechou. Amigo Vitor! E aí eu consigo salvar melhor depois se ela estiver no meu, porque é mais prático. Esperar ele aparecer. Fechou, tá vindo. Espero que vocês estejam bem. Tem uma galera que sempre acompanha a gente. É muito bom estar com vocês, mas hoje a gente vai falar
sobre algo que a gente está acostumado a falar, mas eu acho que a gente vai tratar um pouco mais teologicamente. Então hoje a gente vai se debruçar num estudo um pouco mais aprofundado das Escrituras. Então fique conosco, porque vai tirar suas dúvidas assim de forma assim sensacional. Fique, preste atenção, porque a gente vai esmiuçar isso. Combinei com o pastor hoje durante o dia para a gente falar de forma didática, abordando esse ponto a partir da teologia, que a teologia é a formação do pastor e a minha também. Então hoje a gente vai bem para o campo teológico e a gente não vai tanto hoje para o campo da psicologia, enfim, para todos esses lados, porque a gente vai vir para esse ambiente teológico. Então hoje é teologia na veia. Pastor Kenny, ele chegou, tá aí, lá vamos nós, que Deus nos ajude. Só aguardando ele responder. Aí a gente vai desativar os comentários. Caso vocês desejem, eu tô com o Instagram aberto. Se quiserem mandar mensagem direto no Instagram, fiquem à vontade que eu já respondo de lá. Eu tô aguardando ele responder. Esperar ele chamar. Pastor Kenny, me chama aí para eu poder adicionar o senhor. Hoje vai ser power. Vamos nós. Deixa eu ver. Tô só esperando ele entrar. Pastor Kenny. Deixa eu ver. Deixa eu tentar achar ele aqui. Não tá aparecendo dele. Gente, não tá aparecendo. Não tô conseguindo achar ele. Alguém me ajuda? Alguém sabe me explicar como eu faço para entrar o dele? Mas eu não tô encontrando ele. Pede para ele me mandar um oi aqui. Isso, mas eu vou chamar ele. Quase peguei a Ludmilla. Eu tô chamando ele, tem que responder. Já enviei a solicitação. Eu já chamei ele, enviei uma solicitação, só que não tá indo. Conectando. Agora foi. Maravilha! A gente conversou tanto sobre essa live e acabou não definindo de qual seria, né, o Insta. A gente não decidiu. Eu vou tirar o comentário do pessoal pra gente apertar o play e ir embora. Isso. Certo. Bom, perdemos 8 minutos. Poxa. 8 minutos ricos, mas vamos aqui que a gente tem aqui uma complexidade para a gente tratar hoje. Eu digo complexidade, como eu estava falando para o pessoal que estava já na live comigo, porque essa desconstrução da homossexualidade nos nossos dias, para a gente, o questionamento seria: há necessidade dessa desconstrução?
Então, para que essa desconstrução de algo que a sociedade e as pessoas em si dizem que é natural? Não tem como desconstruir aquilo que é inerente à sua vida. Então, é toda essa necessidade. E aqui, quando eu penso pessoas dizendo que não há essa necessidade e elas utilizam a Bíblia para fazer essa afirmação, o meu ponto com o senhor é: onde que eles conseguem? Por onde eles passam? Qual é o pensamento deles e qual é a leitura que eles estão fazendo para dizer que não há essa necessidade? Porque os nossos dias estão forrados de pessoas que estão vivendo uma duplicidade, né? Então, uma hora acredita em algo, outra hora deixa de acreditar nesse algo. Então, quer dizer que aquilo que você acreditou a primeira vez não era uma verdade? E aqui entram os nossos questionamentos. Então, pensando aqui, pastor, vamos abrir o espaço aí e deixar fluir, né? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos, nosso tema é complexo, mas pela graça de Deus nós vamos conseguir alcançar muitas pessoas, trazer clareza, orientação para aqueles que estão com a mente obscurecida, né? Como diz a palavra, pelo Deus desse século, estão com a mente obscurecida. E nós vamos através da palavra, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que é inerrante, e que não é moldável aos anseios, à satisfação humana e muito menos à cultura. Sim. A criação, o Criador, ele é antes da cultura. Muito antes da cultura. A sexualidade, ele é muito antes da questão cultural. Então, a Bíblia nos respalda e a Bíblia nos garante que é possível, sim, porque esse é o nosso estado natural. Assim o Criador definiu. E transicionar ou ir para qualquer outra identidade ou para qualquer outra vivência fora daquilo que foi planejado, vai haver frustração. Vai haver frustração, porque é pesado. Você andar na contramão da sua natureza. E você andar na contramão de você mesmo. Você vai estar cada vez mais se desencontrando de você mesmo e de tudo que Deus planejou para que você fosse bem-sucedido. Não é isso? Bem-sucedido enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto ser que foi criado à sua imagem e semelhança. Nós temos a essência de Deus, nós temos traços da conduta de Deus, dos atributos de Deus. Então, ir contra tudo isso já é desgastante. E buscar ressignificar tudo isso, eu não sei como que eles conseguem, mas nós vamos aqui pela palavra. Então, Robert, nós precisamos relembrar sempre a questão do plano criacional nos propósitos originais da criação, né? Então, sim, nós vamos ver se essa cosmovisão bíblica, ela orienta e ela sustenta a questão da homossexualidade, seja na questão afetiva, sexual, união, porque quando se fala sobre homossexualidade, vem à tona a questão de desejo, atração, amor, união afetiva, porque o assunto sexualidade, os movimentos ideológicos, né, da cultura contemporânea não abrem mão de dois pilares, liberdade absoluta e identidade, que estão sempre sustentados pelo lobby de quê? Direito e igualdade. Mas nós entendemos que a sexualidade não é história da cultura, é um elemento da criação. Um tomate é criação, não é um aspecto da cultura. A pizza, o espaguete com molho de tomate, é um aspecto da cultura. O oxigênio não é um elemento da cultura. Já a máscara de oxigênio é. Então, nós vamos por esse caminho. Sim. A cultura, sim, ela é uma reconstrução humana do mundo criado. Mas o movimento ideológico da cultura contemporânea vem a sexualidade como um aspecto cultural. Então, nós vamos por esse caminho. Porque existe uma visão anticristã, né? Desde a Revolução Sexual de 1960, que promete prazer, satisfação, intimidade, mas essa promessa se opõe à ontologia humana. E como desígnio de Deus, para o homem vai sempre ter um retorno, sempre vai ter um contraponto, não é isso? Sim. E aqui eu começo fazendo algumas... Eu vou abrir um caminho aqui para eu passar. O senhor já sinalizou aqui para mim. O senhor já sinalizou aqui para mim uma cosmovisão que define todas as coisas. Então agora eu vou olhar pela perspectiva da apresentação que eles nos fazem, que essa cosmovisão é válida para a sua interpretação. E ela não é válida, por exemplo, na visão teológica, quando a gente está... O nosso embate aqui é interpretação de texto, ok?
a gente vai trazer luz Sim. para as pessoas que estão olhando para a gente, qual que é a interpretação de texto que as pessoas estão fazendo para defender a partir da Bíblia a homossexualidade. Então a gente desconstrói isso através das escrituras. Então, aqui o que a gente precisa ter fixo, porque a gente está na época do não me julgue e do politicamente correto. Mas a Bíblia vai deixar algumas coisas para a gente. E tem uma frase muito interessante do professor Carlos Oswaldo, que ele diz assim: defender a fé do erro exige consciência dos desígnios de Deus para com os hereges e dos deveres do crente em tempos de heresias. Então, nós estamos aqui posicionados combatendo a heresia. E a teologia liberal, ela nada mais é do que uma heresia humanista que procura colocar o homem no centro, tirando tudo aquilo que é base. Então, Adão e Eva não, é uma construção feita a partir das ideias. Ele não é real, não existiu, aquela história não é verídica. Então, eles estão tirando a veracidade. Então, aqui, para a gente abrir um terreno, eu quero fazer duas leituras da Confissão de Westminster. Eu quero fazer a primeira falando sobre a Trindade e a segunda sobre as Escrituras. Primeiro, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e é perfeito. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro e remunerador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Agora falando das Escrituras, Confissão de Westminster sempre. Regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver a questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, aqui a gente tem 2 pontos, 2 pilares. Tem muitos outros. Mas aqui é um Deus triuno e as Sagradas Escrituras com a sua infalibilidade. Então, aqui a gente já colocou uma barreira. A barreira é: a Bíblia é a verdade de Deus, toda ela é a verdade. Queira entender as Escrituras, você precisa usar toda ela para compreender as Escrituras. Em contrapartida, quando a gente pensa no liberalismo teológico, eles vão fatiar e interpretar a partir de si mesmo, a partir da cultura, a partir dos seus olhos. Então, aqui a gente já incorre nesse problema. E aqui, pastor, eu vou ler bastante coisas que eu acho que vai ser didático para as pessoas assimilarem, porque talvez são termos que eles nunca nem ouviram. Então, a gente fala de liberalismo teológico, a pessoa não sabe o que é. Para a gente que está no campo, a gente sabe. Então, eu vou só ler esse pedacinho para as pessoas entenderem. O liberalismo teológico é um movimento teológico cuja produção se deu entre meados do século XVIII e início do século XX. Relativizando a autoridade da Bíblia, o liberalismo teológico estabeleceu uma mescla da doutrina bíblica com a filosofia e a ciência da religião. Ainda hoje, um autor que não reconhece a autoridade final da Bíblia em termos de fé e doutrina é denominado pelo protestantismo ortodoxo de teologia liberal. O historiador Gary Doran, da Union Theological Seminary, a fortaleza do liberalismo protestante foi a doutrina do inferno, que marcou os primeiros grandes afastamentos da ortodoxia teológica nos Estados Unidos. Os primeiros liberais não podiam aceitar e não aceitaram a doutrina do inferno, que incluía uma punição eterna, consciente e o derramamento da ira de Deus sobre o pecado. Então, aqui a gente já está vendo qual um dos pontos principais deles, quando estão atingindo as escrituras em si, quando eles estão questionando, é a condenação. Um Deus justo, que em seu juízo ele é justo, que é aquilo que a gente leu em Westminster, que ele odeia o pecado e ele não tem por inocente o culpado. Então, quando a gente olha para esse Deus, a gente pensa na teologia liberal, não pode existir um lugar desse. Esse lugar não deve existir. Então, o que beira aqui é o ateísmo.
Aí, o Sim. liberal, ele está beirando um ateísmo, ele está tirando a divindade de Deus, colocando Deus dentro da perspectiva da razão dele. Então, todas as vezes que a gente está nesse conflito de guerra entre a forma de interpretar a Bíblia e a gente tem alguém defendendo a homossexualidade a partir da Bíblia, a leitura que essa pessoa está fazendo é uma leitura liberal. E sendo essa leitura É. uma leitura liberal, ela é perigosa, nociva e venenosa. Então a gente precisa apontar para as pessoas dizendo, quer viver a homossexualidade? Eu tenho dito isso sempre. Se justifique a partir de qualquer outra ciência, mas não use as escrituras, porque as escrituras não vão dar margem para você. Porque em todos os textos que citam a homossexualidade, a gente não encontra nenhum respaldo para a prática da homossexualidade. E aqui eu poderia citar todos os textos aonde está dizendo. E fazendo uma interpretação, como eu disse, a Bíblia se explica por ela mesma, isso quer dizer que os textos precisam convergir entre si e eles precisam falar, não podem ser dissonantes. Então, quando a gente trata da homossexualidade, não há dissonância. Até alguns pensadores liberais homossexuais entendem que não podem usar a Bíblia para justificar a homossexualidade. Nós teríamos que, para eliminar o valor, a essência, o poder da criação, o desígnio de Deus, nós teríamos que eliminar Deus. E é impossível. É impossível eliminar Deus. E é impossível eliminar as Escrituras Sagradas porque elas vêm se cumprindo ao longo da existência humana. Isso é fato. Nada nos surpreende. Nós que abraçamos a fé cristã, que conhecemos a palavra e cremos nela como o manual de vida para o homem, nada que acontece nos surpreende. Nós não somos surpreendidos por nada que acontece, por distorção. O homem, ele não nega a essência de Deus, mas ele quer afastar Deus, como você falou, né? Então, esses movimentos vieram não para negar, mas para afastar. Eu não nego a tua existência, mas eu não quero a tua existência dentro da minha mentalidade, do meu mundo, que eu criei para me ser bem sucedido, para a minha satisfação. Exatamente. Esquece a essência, o caráter de Deus. O Sim, Deus completo. E por que nós vamos no ataque? Porque se você não atinge a teologia liberal quando está tratando de coisas como na sexualidade em si, né? Eles querem abrir espaço só para embutir a teologia inclusiva, que abrir um espaço para embutir a homossexualidade como uma prática natural. Só que a teologia liberal, ela tem a capacidade de atingir a medula do pensamento cristão. Então, ela vai atingir a trindade, assim como ela vai atingir as escrituras, que para nós protestante é solo, dentro dos 5 pontos da reforma protestante, a Bíblia tem autoridade máxima. Ela é a autoridade máxima. Sendo assim, se eles estão ferindo lugares centrais, eu preciso entender que eu não posso abrir mão por conta de um politicamente correto, quando eu sei que aonde eles atingem, podem derrubar o prédio inteiro. Então, nós precisamos lutar pela fé. E é isso que eu disse no começo. Nós precisamos fazer essa defesa de fé. Porque se nós não fazermos essa defesa, a gente derruba o pilar inteiro. Então a gente vai tirar o Cristo ressurreto, a gente vai tirar a remissão dos pecados, a gente vai tirar a justiça de Deus, o juízo de Deus, a condenação, o seu atributo de justiça manifesto na sua ira. A gente vai tirar tudo isso, porque a gente vai criar um ursinho carinhoso ou uma vovozinha que está sentada lá no trono, e essa vovozinha faz tudo o que os netinhos querem. Ah, vem cá, netinho, vou te dar doce hoje eu vou fazer isso com você, eu vou mimar você, mas o nosso Deus, a personalidade dele, ainda que ele é espírito, a gente vê que mais se aparelha a um pai. Muitas das vezes, claro que se aparelha como uma mãe, que a gente chama isso de antropopatia, né? Ele tem essa assimilação de características, mas ele não é sendo espírito, né? Mas hoje em Cristo Jesus ele é um corpo. Enfim, quando a gente está olhando que está ferindo esse lugar, nós precisamos nos posicionar. Então, nesse posicionamento, a gente precisa fazer intenção que eles vão dizer algumas coisas. Entre algumas coisas que os teólogos liberais vão dizer, eles costumam dizer que Moisés não escreveu o Pentateuco ou que as escrituras judaicas foram editadas muito tempo depois, né, daquilo que trazem para a gente. Então, eles estão tirando a credibilidade do Velho Testamento.
E agora, quando chega no Novo Testamento, eles gostam de distinguir passagens divinamente inspiradas e de textos que teriam sido culturalmente determinados. Valorizam mais o aspecto moral de Jesus do que os aspectos vicário e expiatórios de sua morte, havendo aqueles que separam Jesus histórico e o Cristo da fé. Então, é tão profundo quando a gente olha as pessoas dizendo, mas é possível ser cristão e gay. Mas quando, na realidade, a gente olha para ele e fala, você está dizendo isso baseado no quê? Ele está dizendo isso baseado no Jesus histórico, olhando um Jesus histórico, mas não olhando um Cristo que expiou e vicário. Ele não está olhando para cá. Então, essa é a separação. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Hoje a gente sabe que tem uma nova repórter, enfim, apresentadora da CNN, chamada Gabriela Prioli. Que foi para o grande debate, com o Caio Coppola. Enfim, quando os dois começaram o grande debate, assim que lançou a CNN, eu fiquei muito entusiasmado, porque eram posições diferentes. E quando chegou a Páscoa, a Gabriela Prioli, claro, uma pessoa que tem um viés mais à esquerda, escreveu sobre Jesus. Mas eu achei bonitinho, escreveu sobre o Jesus histórico. E eu cheguei para ela e falei assim, é bonitinha a sua apresentação do Jesus histórico, mas fala do Cristo ressurreto, Filho de Deus, que exigiu para si o absoluto da verdade. Aí o povo chocou, porque é fácil falar do Jesus histórico, bonitinho, qualquer um fala. Até o Haddad, a Manuela Dávila, a gente sabe, foi lá falar bonitinho, fazer essa caricatura. Só que essa caricatura não é real. E na defesa da fé, nós precisamos atacar centralmente aquilo que tira o homem do seu devido lugar. E o lugar do homem não é o centro, o lugar do homem é na sujeição. Completamente. Então, nós podemos já... Vamos um texto, então? Você tem algum texto que a gente pode já começar a discorrer sobre esse assunto, já para desconstruir? Eu tenho texto e tenho um texto bomba atômica. Bom, eu vou num texto bem profundo, bem sério, né? Todos são, né? Mas esse aqui eu acredito que ele é bem profundo, que ele vai direto no cerne. E a gente vai conseguir entender algumas coisas. Não sei se é o que o senhor pensou, mas eu deixei espaço para o senhor pensar além daquilo que eu estava pensando, porque a gente faz junção dos pensamentos, isso é muito bom. Eu quero usar o livro de Judas aqui para a gente poder discorrer dentro dele, para a gente conseguir pensar aqui como desconstruir a homossexualidade dentro das escrituras. E aqui, se você está aí em casa, preste atenção no texto que vai dizer assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Aqui ele está falando o juízo contra os falsos mestres. Ele diz: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los à luta pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês estejam cientes de tudo e de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, nota isso que profundo. Vou fazer um recorte aqui básico, só aqui nessa leitura, para depois a gente continuar. Mas presta atenção, pastor, aqui, ó. Embora vocês já estivessem cientes de tudo uma vez por todas, quero lembrar-lhes de que Jesus, tendo libertado um povo, tirou da terra do Egito. A gente vê nitidamente ele mostrando Jesus no Velho Testamento. Ele está apontando esse Deus que faz parte da Trindade, Jesus aqui, dizendo que ele está lá atrás. Então, como você pode não olhar lá para trás para o Velho Testamento, negar o Velho Testamento, se o próprio livro está apontando para a gente que Jesus já estava lá? Eu já vou chegar aqui nessa explicação, guardem isso. Destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo para um fogo eterno.
Do mesmo modo também, esses quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreende por instinto natural como animais irracionais, até nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque seguirão o mesmo caminho de Caim, e movidos pela ganância cairão no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmo, são nuvens sem águas impelidas pelo vento, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exigir juízo contra todos e para convencendo todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos dias haverá zombadores, andarão segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salve outros, arrebatando outros do fogo quanto a outros. Seja também compassivo com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao nosso Deus, que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante de sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja glória, majestade, poder, autoridade, antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. Amém. É um texto incrível, o texto de Judas. Talvez ele é pequenininho e a gente se aproprie pouco dele. Mas o que Judas está fazendo nesse texto, pastor, é a coisa mais... porque o que a gente ouve na internet hoje, para de falar disso ou daquilo e vai falar de Jesus, não é? E o que Judas está fazendo é o oposto. Quando ele diz: eu vou mandar uma mensagem da salvação, falando com vocês de forma branda, mas agora eu mudo a forma de falar com vocês, eu vou exortar vocês a guardarem a fé, porque já foi infiltrado no meio de vocês. Então, Judas vai fazer uma saudação, ele se apresenta e deseja aos crentes que eles tenham uma capacitação divina, segundo o propósito, segundo a segurança que Cristo deu a eles. Isso aqui vai do 1 ao 2, ele se identifica e depois ele mostra a capacitação que o Senhor vai nos dar. Então, esse texto, pastor, é um dos maiores textos para lidar com falsos mestres. Porque quando eu estou pensando em pessoas que estão defendendo a homossexualidade a partir das escrituras, é nítido que eles estão defendendo isso apoiados em mestres. Mas que mestres são esses? Sim. Que tipo de falso Exatamente. mestre é esse? Jesus já advertia, né, lá em João 10:10. Né, cuidado para matar, roubar e destruir. E esse texto se refere a falsos profetas, a falsos pastores. E eu tenho uma experiência, Robert, maravilhosa sobre esse assunto. Sabe por quê? Eu estava um tempo aqui em São Luís pregando, falando sobre o meu testemunho, e logo quando eu terminei, um jovem senhor me procurou dizendo assim: pastor, me apresenta esse Cristo. Me apresenta essa teologia, porque eu não conheço esse Cristo e essa teologia que te libertou, te restaurou, te tirou da homossexualidade. Eu fiquei assim. E sabe o que ele falou? Eu nasci na teologia inclusiva. Eu sou um dos fundadores da igreja, da denominação Cidade de Refúgio da Lama Rosa. Deus tirou tudo, tirou o marido, tirou da igreja, trouxe para cá, para São Luís, e ele foi
e viu a minha ministração. E eu comecei a ministrar, vamos para a verdade. Me apresenta o teu Cristo, eu vou apresentar o Cristo. O Cristo que você não conhece, uma graça que você não conhece, uma teologia que você não conhece. E eu comecei. E ele ligava para a Alana, e a Alana dizia assim para mim, vamos fazer uma lavagem cerebral na tua cabeça, não dá ouvido para esse pastor. E eu, Bíblia nele. Sabe o que ele fez? Olha, eu perdi meu tempo, tu é uma falsa profeta, tu está enganando. Ele disse desse jeito. Ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele foi batizado pelo Espírito Santo, teve revelação da graça, da teologia bíblica, da cosmovisão bíblica, e ele ficou passado. Mas Deus tinha uma obra com ele, de salvação. Dias depois, ele teve um ataque fulminante e foi para a glória. Mas foi dentro da verdade, sabe? Deus, a experiência, como eu fiquei grato a Deus. E ele dizia, pastor, o que foi que eu vi esses anos todos? Eu acreditava, eu nasci nessa teologia, eu acreditava, não existia teologia para mim. Ele diz, existe a teologia bíblica, cristocêntrica, que revela o Deus Trino. Você vai ter revelações da palavra, desse Cristo, dessa graça. Foi algo assim que eu sou muito grato a Deus por isso. E aqui é o ponto porque nós precisamos lutar pela verdade. Porque o Senhor vê, nós não negociamos, não negociando a verdade, você consegue apresentar para as pessoas a verdadeira esperança. Então, quando a gente está batendo contra os falsos mestres, contra os ensinamentos e as heresias, nós estamos nesse posicionamento porque nós cremos. E aqui a pessoa vai dizer, mas é o seu jeito de crer. Só que a pessoa precisa entender que se o meu jeito de crer é diferente do dela e as duas coisas não conseguem coabitar juntas, alguém está com a verdade. E pode ser muito perigoso ela entender que está com a mentira depois que partiu. Então, por isso o nosso posicionamento é tão forte, porque isso é real. As escrituras, a palavra, ela vai se concretizar em toda a sua íntegra. E nós sabemos disso. Por isso que precisamos apontar. E quando eu olho Judas aqui, pastor, olhando para dentro do texto, ele já estava apontando nos dias dele, não só ele, Pedro, 2 Pedro, que é a carta mais próxima de Judas, até que pode ser que Judas bebeu um pouquinho em Pedro para poder escrever, está dizendo a mesma coisa. Então essas pessoas estavam já se infiltrando e trazendo essa libertinagem, trazendo isso para dentro da vida sem um propósito específico. E aqui os hereges, eles tinham entrado na igreja de forma secreta, sem que as pessoas percebessem. Eles também eles estavam prostituindo a doutrina da graça e eles estavam também pervertendo a doutrina de Cristo. Então a gente tem a perversão da doutrina da graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio na salvação perpétua, mas eu creio na perseverança dos santos. Não tem como você tirar uma coisa da outra. Porque o que demonstra que uma pessoa é salva são as obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. Desenvolvimento dessa salvação, né? Porque a salvação tem 3 estágios. O inicial, que não depende de você, que o Espírito vem e te convence que tu tem um Salvador e para ser Salvador. Depois o desenvolvimento da salvação, que é justamente essa consagração, essa devoção, ser cada vez mais parecido com Cristo. E a salvação final, quando nós receberemos a glória, seremos glorificados, igual ao corpo de Cristo. Então as pessoas recebem a salvação, mas não querem o Senhor. Essa é a grande questão. Eu quero o Salvador, mas eu não quero o Senhor, eu não quero renunciar, eu não quero sacrificar, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu quero que tudo que Deus fez e faz se adeque a mim, porque é muito mais confortável. Claro, porque vai colocar você numa zona mais complexa, porque é aqui que é o problema. Eu quero a graça, mas eu também quero subverter a doutrina do Cristo. Então, o que vai acabar acontecendo naturalmente é que eu vou viver libertinamente e depois eu vou olhar para esse Cristo e eu vou dizer para esse Cristo que ele só pregou o amor, ele não pregou a justiça, então eu só retiro dele o que ele disse de... E é muito cômico, né? Porque está dizendo que... Dá para desvincular? Dá para desvincular? Não dá, Dá para desvincular amor de justiça? Não, de santidade? Dá para desvincular. Não tem como, porque o mesmo Jesus que pregou foi a pessoa que mais falou sobre condenação. Então eles estão olhando e estão falando, aonde que Jesus está falando? Então o recorte sou eu que escolho. Então é muito engraçado, porque a gente está diante dessa realidade. E tem um texto que eu estava vendo hoje, pastor, que eu ia falar também sobre ele. Vou ver se eu acho ele bem rapidinho aqui. Que eu acho que esse texto tem tudo a ver com o que a gente está pensando.
Porque a gente está encontrando... Eu estou encontrando muitas pessoas na caminhada que estão desistindo no meio do caminho depois de muitos anos. Então, assim, pastor, eu sou frio e grosso em algumas questões. Eu digo assim, se um dia... Não estou dizendo que isso aconteça, né? Mas eu estou dizendo, cara, se um dia eu deixasse a fé, eu apostataria da fé. Mas hoje a forma das pessoas apostatarem da fé, elas apostatam de tudo, mas elas querem manter esse Jesus bonequinho virtual que ele aperta e faz como essa pessoa deseja. Então, cara, se você é homem de verdade, não quer viver essa realidade, o evangelho é duro demais para você, a renúncia dói demais para você, não tenta criar um Jesus adocicado a partir de uma teologia inclusiva, porque você está de forma cega conduzindo pessoas ao precipício. E eu estou vendo pessoas que se converteram há muito tempo, há 9 anos e tal, vivendo essa realidade hoje. Então, estão influenciando pessoas hoje dizendo que agora se conhecem verdadeiramente. Só que parece até bonitinho, né? Dizendo assim, né, pastor? Ah, não, agora, da noite para o dia, eu quero viver essa outra realidade. Mentira! Ninguém dorme santo e acorda profano. Há uma desconstrução da vida, da fé, da prática da espiritualidade, e há também uma construção do pecado, gerado nos olhos, Sim. depois passa para o seu coração, e a partir dali você pratica. Então, a pessoa que está dizendo isso já transou com muita gente, já foi para motel várias vezes, já fez um monte de coisa para ela chegar nesse ponto agora e falar, não, vou arrumar uma justificativa. Então, a igreja, inclusive, eles estão ali. É tentando limpar a consciência, mas, pastor, não irão conseguir. Então, aí a gente vem dizendo para as pessoas, aí, vale a pena permanecer, vale a pena lutar, vale a pena se guardar, e tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. Porque Deus dá a graça. Essa graça que me aceitou é a mesma graça que me dá suporte para viver as exigências, né? Sim. Essa mesma graça me dá suporte. Mas a graça é só para aceitar. A graça é só para me amar. Não existe, eles não conhecem a graça capacitadora que Paulo experimentou, que deu suporte para ele ao poder dizer, a tua graça me basta, porque aprendi o segredo de me adaptar, ou seja, a toda e qualquer circunstância. Então, que graça é essa que não dá suporte, que não dá capacitação? Porque vai exigir renúncia, vai exigir pastor, um texto que sempre falou demais ao meu coração, e ele sempre fala comigo, eu sempre paro nele e penso, é o texto de Lucas 14, que diz assim, Lucas 14, 25 diz, grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltou-se e disse-lhes, se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombe dele, dizendo, este homem começou a construir, não pode acabar? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Pastor, isso aqui fala de uma construção. Como você pode não ver o tamanho da construção? Você olhar e falar, cara, é duro essa caminhada. Porque eu estou construindo um prédio, se eu parar no meio do caminho, vão zombar de mim. Não de mim, vão zombar de Cristo. Está apontando, vão fazer uma zombaria dele. Tá vendo, Jesus, de você? Seu Jesus não foi capaz? Exato. Seu Jesus não fez? Então Jesus é envergonhado. Toma sobre si a vergonha da cruz novamente. É o que Paulo vai dizer, que a graça, quando ele está dizendo das pessoas que usam da graça, está dizendo que a gente está crucificando Jesus outra vez. Hebreus 6 vai dizer isso, que essas pessoas não têm o perdão mais porque eles crucificaram esse Jesus de novo, colocando Jesus à zombaria da cruz. Então vamos zombar dele. Aí eu paro e eu olho para minha vida e eu falo, cara, eu estou numa construção, o que eu vou fazer agora? Eu paro no meio do caminho, essa construção, vão zombar ou eu vou até o final. Então aqui esse desenvolvimento é uma luta, é uma guerra. A igreja é chamada para guerra, nós somos chamados para essa batalha. Por isso que precisamos defender a fé do erro.
e exigindo sempre os desígnios de Deus para contra essas pessoas que estão infiltradas no nosso meio, dizendo para as pessoas que não, Deus ama você do jeito que você é, ou Deus conhece o seu coração. Que terrível coisa é Deus conhece o seu coração, pastor? Quem é a pessoa em sã consciência capaz de dizer, ai, Deus conhece o meu coração? Deus conhece o seu coração e sabe que o seu coração é um coração mau, ruim, dado à maldade. Eu costumo dizer assim, as pessoas falam para mim, pastor, mas Deus conhece meu coração. Eu digo, claro, mas tu conhece o coração dele? Não conhece o coração de Deus, não conhece. Se você conhecesse o coração de Deus, você não está com essa argumentação pífia, imoral. Eu gosto muito também da passagem do jovem rico, porque ele era um homem piedoso, mas ele estava cego por causa do prazer proporcionado pela sua riqueza. No caso da homossexualidade, a pessoa, ela cega a pessoa por causa do seu sentimento e do seu desejo. O jovem rico até fez uma pergunta espiritual. O que fazer para herdar a vida eterna? Mas só que ele não se via na necessidade de uma intervenção de Jesus. Sim. Os homossexuais pensam assim. Eles não querem uma intervenção, eles querem aceitação. Né? Então, aquele jovem rico ele também não discerniu que a sua riqueza era o Deus dele, era o Senhor dele. E dava para ele senso de valor. As pessoas acham que a homossexualidade dá senso de valor. Então, eu tirar isso de mim é a minha maior riqueza existencial, a homossexualidade. Como é que eu vou tirar isso de mim? Foi exatamente o que aconteceu com o jovem rico. Porque a riqueza dava para ele senso de valor, de existência. Então, eu não posso. Da mesma forma, são a questão dos homens homossexuais que tentam, mas não vão conseguir. Porque não tem como. E, pastor, eu tenho dito que a melhor forma da gente enxergar isso aqui, para você que está na live ouvindo a gente, pelo amor do eterno Deus, Criador de todas as coisas, guarde isso que eu vou falar para você. Um falso profeta, um falso mestre, um falso líder, a forma de você discernir ele é muito simples. Ele não prega sobre justiça. Não há justiça no linguajar dele, porque não é politicamente correto. Então não há esse Deus que pune, porque esse Deus que pune é mau, porque eles não entendem qual é a forma da punição. E aqui, quando eu penso punição, primeiro eu já vou abrir um espaço gigantesco aqui dizendo para vocês, Deus não poupou o seu próprio filho, entregando-o à morte, morte de cruz. Ele não foi poupado. Deus cumpriu a ira dele que ele tinha contra nós com o seu filho. E aqui a gente vê que Deus puniu a incredulidade dos israelitas errantes. A gente vê em Judas 5, Deus puniu a insubordinação dos anjos caídos também, em Judas 6. Deus puniu a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Logo, não se trata apenas de uma história subjacente, conhecida de tempos antigos, mas de um exemplo de que a igreja de hoje deve ter diante de si ao correr o risco de ser desencaminhada. Na doutrina e prática da nova tendência, evidentemente a liberdade sexual tinha grande relevância. Aqui a gente precisa entender que isso aqui não é uma historinha. Ela está voltando para o Novo Testamento, está sendo enfatizada de novo, apontando para lá. Ó, Deus puniu os israelitas no deserto, Deus puniu os coralitas, puniu até Moisés, que não pôde tomar posse da terra prometida, porque feriu. Moisés feriu a rocha e não pôde entrar. Então Deus puniu essa cidade também. Então a gente está olhando aqui que o nosso Deus, ele é um Deus justo e santo. Então na sua santidade ele exige justiça. E aqui a gente precisa sair desse lugar e a gente precisa entender que na medida em que as pessoas tratavam das pessoas gregas, era possível que até mesmo o erotismo homossexual amplamente difundido no helenismo, aqui a gente está falando de Judas, tenha sido considerado inofensível e incluído nessa liberdade. A igreja, porém, não deve ser enganada. Qualquer prostituição, e especialmente correr atrás da carne alheia, traz inevitavelmente o castigo do fogo eterno sobre os culpados. Então aqui a gente volta, tá aqui, ó, um lugar de punição para todos os desobedientes, que é tirado da teologia liberal. Não existe esse lugar. Deus não faz isso. Jesus é bom. Deus se converteu em Jesus agora e ele é novo convertido. Ele não age mais como ele agia, trazendo essa justiça. E a gente se esquece que a Bíblia está apontando, ó, vai ter uma prestação de conta. Vai ter um dia onde a gente precisa colocar tudo diante dele. Quão temeroso será esse dia de prestação de conta diante do nosso eterno Deus? Como
será Muito. enfrentar a santidade de Deus? No dia da minha conversão, pastor, eu tive essa sensação de impotência. Quando eu ouço Deus falar comigo, me julgar ali, mostrar para mim que eu sou pecador, me convence do pecado, mas para mim eu não tinha atitude, não tinha força, não tinha capacidade, não tinha como sair uma palavra. Diante do Deus, Criador do universo, nós não iremos argumentar. Não existe argumentação. Você simplesmente vai ceder a sua justiça e a sua santidade. E ele revela, durante toda a história, durante toda a existência, ele revela que há sempre uma consequência, há sempre uma punição, mesmo os escolhidos, mesmo os profetas, mesmo os líderes, mesmo os juízes, todos aqueles que feriram a conduta, que feriram a essência, o propósito, foram punidos. Foram punidos, como o próprio Moisés, você falou. Um impiedoso, homem manso, mas teve a sua sanção. Por causa da santidade, não há exceção. Quando eu me converti ao Evangelho, que eu tive um relacionamento de quase 10 anos, e logo nas primeiras semanas, um rapaz com quem eu convivia disse assim: você acha que Deus não pode abrir uma exceção para nós? Eu digo, pelo pouco que eu conheço, não. Pelo pouco que eu conheço desse Deus, eu já entendi que com ele não há exceção. Porque ele não poupou o seu filho por minha causa. Então, por que ele haveria uma exceção para mim? Se houvesse uma exceção para mim, ele deixaria de ser Deus. Claro, concordo. Porque ele é imutável, ele perde um dos seus atributos que a gente diz que é a imutabilidade. Por isso que, ainda que nós vivamos há outros 10 mil anos, algo que é impossível, a moral de Deus ela não muda. Então, quando o povo está olhando para o Velho Testamento, e eles estão pensando os textos do Velho Testamento, tentando justificar, quando a gente está olhando lá, por exemplo, no texto de Gênesis 19, que está falando aqui, eles estão dizendo, não, mas no texto de Gênesis 19, Deus está tratando Sodoma e Gomorra, tal. A destruição não era por conta do pecado de moralidade sexual, e sim porque eles não eram hospitaleiros e eles não cuidavam da viúva e dos órfãos. Quando, na realidade, o que a gente está olhando em demais textos, comparando com esse texto, não é essa a realidade. Em Levíticos 18, eles vão atacar Levítico 18 e dizer, mas então o homem não pode fazer a barba. Só que eles não entendem que Levítico 18 está dentro de uma cadeia de pecados sexuais que tem bestialidade, relação sexual com a mãe, relação sexual com a irmã. Então, tudo isso em nossos dias é visto com um olhar de imoral. Isso não é moral. E agora só a homossexualidade você tira daquele contexto, faz dela bonitinha, a rainha de todas as perversões, eu domino aqui. Cara, que soberba extrema, que soberba gigantesca dentro desse coração. Então, quando a gente está em... Pode ir. Interessante, Robert, que antes que a destruição de Sodoma e Gomorra foi também por questão da imoralidade sexual, é antes da lei moral. Sim. É antes do estabelecimento da lei moral, que já foi lá na frente de Êxodo. Ou seja, Deus já tinha um posicionamento a respeito de conduta, a respeito de moralidade. Antes de estabelecer as leis no Monte Sinai, ele já trazia a correção, já mostrava a sua santidade, já mostrava a sua justiça com relação ao pecado. Sim, isso é então, um não fato. dá nem para argumentar. Não dá nem para argumentar essa questão de que foi questão de hospitalidade. E não tem como, né? E quando vai para o apóstolo Paulo, o que a teologia liberal vai fazer? Vai tirar a autoridade do apóstolo Paulo, vai querer tirar e dizer que aquilo ali era da cabeça dele. O apóstolo Paulo estava em seus delírios quando ele dizia aquilo. E é muito engraçado. E aqui, quando a gente vai encontrar Judas, do 8 ao 11, a gente vai encontrar aqui que ele está mostrando para a gente lá o que a gente vive hoje. Que são os apóstolos contemporâneos que se encaixam perfeitamente no padrão histórico em sua conduta. Entre a sua conduta, o primeiro deles está no versículo 8a, diz que eles são alienados da realidade. Na parte B diz que eles são imorais. E aqui do 8 ao 10 diz que eles são duros, arrogantes em sua falta de conhecimento espiritual. Pastor do céu, mas meu pastor querido, será que as pessoas não estão enxergando a alienação da realidade? Aonde que biologicamente, fisiologicamente, dois homens foram feitos por relacionamento sexual? Aonde? Em qual ciência biológica, em qual anatomia,
em qual fisiologia isso daqui é. E está dizendo aqui simples, eles estão alienados da realidade. Judas estava dizendo isso aqui, ó, lá atrás. Imagina se Judas vivesse hoje. Deve estar remoendo na eternidade, enfim, onde estiver, olhando isso. Cara, a gente está tendo que mostrar para as pessoas a simplicidade da biologia, dizendo aqui para as pessoas o que é um corpo funcional. E ainda, a imoralidade é nítido, a gente enxerga isso. E agora o senhor sabe, pastor, o como a dureza, a arrogância e falta de conhecimento espiritual. Existe um povo aqui, que esse da teologia liberal, né? Essas pessoas que querem criticar, discutir, achar que é livre, normal fazer tudo, eles são duros, são arrogantes e não têm conhecimento espiritual. Isso é um fato. Totalmente de fato. Eu sempre observo, quando as pessoas vêm com essa teologia para mim, sempre digo assim, aonde for que você viu que 2 homens ou 2 mulheres têm a competência e a habilidade em Deus para refletir a glória do Criador e cumprir o propósito sobre de tudo. 2 homens juntos, 2 mulheres juntas, por mais apaixonados que sejam por Deus, por mais bem intencionados que sejam, eles sempre serão imperfeitos e incompletos, porque a relação deles não vai refletir o Deus Trino, a essência e o propósito do Criador. Sim, e é muito interessante. Com a vinda de Cristo, isso toma uma proporção enorme, porque fala que a relação conjugal de homem e mulher deve refletir a relação de Cristo, o noivo, com a igreja, a noiva. Pastor, olha, tem eu estava com um pastor e ele falou para mim uma coisa politicamente incorreta, mas muito real. E eu faço questão de citar para você e para o pessoal que está seguindo a gente. Deus, o homem, é a coroa da criação de Deus. É o ápice da criação de Deus. E Satanás cria a homossexualidade para poder envergonhar Deus. Eu vou pegar o ápice da criação e eu vou subverter o ápice da criação para eu envergonhar aquilo que você tem por maior glória, que é a sua imagem e semelhança. Seria muita ingenuidade do homem, mesmo caído, não considerar que o diabo iria exatamente nesse ponto. Gente, é muito ingênuo. Eu costumo dizer, como o homem não saiu de dentro do outro homem, mas saiu de dentro de Deus, né? Exatamente como Deus. Como eu posso afirmar que o homem tem competência para satisfazer sexual e afetivamente outro homem? E cumprir esse propósito? Não tem. Não tem. O homem não tem competência, não tem habilidade. A profundidade da alma feminina só pode ser penetrada pela profundidade da alma masculina. Uau! Isso é muito forte. Isso é muito forte, isso é muito bom. Mas é real, pastor. E aqui é real, porque quando eu olho o relacionamento, as pessoas perguntam, mas você sente desejo, você sente vontade, porque você não se entrega a isso. E eu não me entrego a isso, porque isso é incapaz de me completar. Isso é incapaz de me dar o que eu preciso. Eu já testei, eu já provei, eu já fui atrás, eu sei o que tem lá. Não estou afim do que tem lá. Mas as pessoas acham que porque elas estão escravizadas ao que tem lá, nós também temos que viver isso. Falta 1 minuto, pastor. Ó, falta 1 minuto, vai cair. Aí a gente volta, faz mais um bate-papo aí, porque tá uma delícia. O pessoal continua com a gente. Nesse 1 minuto aqui, eu vou soltar os coisas para a gente ver o que o pessoal tá pensando. Antes de fechar, daí a gente já volta para a segunda parte do nosso bate-papo, que eu ainda tenho mais uns pedacinhos aqui. Pessoal, isso dá um seminário, Robert. Isso dá um seminário de dias. Hã? Isso dá um seminário de dias. Nossa, amo. E eu amo falar com o senhor. O senhor sabe que o dia que eu te conheci lá na Jocum, a primeira coisa que eu falei para o senhor, eu falei, pastor, eu vejo em você um pastor de verdade. Porque a gente vê muitas pessoas separadas, né, que dizem pastores, mas eu vi autoridade pastoral na sua vida. Então isso para mim foi algo assim gratificante. Eu te disse isso, né? Eu sentia isso no espírito. Então isso foi muito gratificante, muito bom poder estar com o senhor, porque o senhor é um homem íntegro, um homem sem fingimento, um homem de Deus. Glória a Deus. Então vamos voltar, né? Ó, temos 40 segundos, vai desligar. Assim que desligar, aí vocês já vão deixando... Vocês vão deixando aí as perguntas de vocês, se vocês quiserem. E aqui a gente vai, aqui escorrer mais um pouquinho, mais 1 horinha, né, pastor? A gente
Vai? Vamos ficar mais um tempinho. O pessoal vem junto com a gente e eu ainda tenho mais algumas abordagens aqui. Dá pra gente discorrer bem. E eu tô pautado sempre no livro de Judas. Não se esqueçam, deixa Judas aberto aí, que é onde eu tô, mas eu e o pastor estamos discorrendo em vários lugares. Depois eu também vou trazer para vocês a palavra malakoi e aknotestai, que são as duas palavras mais usadas por Paulo para falar de homossexualidade, que eu acredito que a gente precisa interpretar